Olá pessoal, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e hoje nós vamos para a nossa aula de número 45 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. Hoje eu trouxe uma questão do Enem 2015, tá? De Química, que vai tratar de separação de misturas. Então, vamos dar uma lida na questão e tentar entender e aplicar o que a gente já aprendeu aqui no canal sobre separação de misturas para tentar resolvê-la. Um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz de remoção de petróleo contaminante na água, que utiliza um plástico produzido a partir do líquido da castanha de caju, LCC. A composição química do LCC é muito parecida com a do petróleo, e suas moléculas, por suas características, interagem formando agregados com o petróleo. Para retirar os agregados da água, os pesquisadores misturam ao LCC nanopartículas magnéticas. Então você tem duas etapas aqui, né? Primeiro é adicionar o LCC, que vai interagir com o petróleo formando agregados, e depois você tem que retirar esses agregados usando, né, essas nanopartículas magnéticas. Comando. Essa técnica considera dois processos de separação de misturas, sendo eles, respectivamente, flotação e decantação, decomposição e centrifugação, floculação e separação magnética, destilação pressionada e peneiração, ou dissolução fracionada e magnetização. Bom, pessoal, vamos passar uma por uma desses tipos de separação de misturas aqui para entender o que é cada uma delas. Flotação. A flotação, pessoal, é o processo de separar uma mistura simplesmente por deixar o componente menos denso subir, né, ficar na parte de cima. Por exemplo, se você misturar água com madeira, serragem e tal, que é um material menos denso que a água, ele vai ficar aqui em cima. E aí você consegue retirar essa camada superior simplesmente passando isso aqui, né, diminuindo a altura desse copo, por exemplo. Então a flotação se baseia na diferença de densidade, só que indo para cima. Diferentemente da decantação. A decantação é meio que o processo contrário aqui da flotação, que é deixar o componente mais denso ir para o fundo. Por exemplo, se você tem água e óleo aqui, a água vai ficar embaixo, o óleo vai ficar em cima, e se você deixar um tempo, a água vai decantar, vai ir para o fundo. E aí, se você escoar isso aqui por baixo, você vai tirar a água do óleo. Então, são processos contrários aqui, e eles não correspondem ao que está acontecendo aqui no nosso problema. A primeira parte do problema é a formação de agregados do LCC com o petróleo. Então, você tem lá o petróleo, está espalhado sobre a água. E aí o que você vai fazer? Você vai primeiro jogar o LCC lá. Então o LCC, o que ele vai fazer? Ele vai agregar o petróleo, ou seja, vai formar flocos com o petróleo. Depois de jogado o LCC, a gente espera que fique uma coisa mais ou menos assim, ó. Então, o petróleo vai se agregar ao LCC. Então, nem a flotação, nem a decantação fazem isso que a gente falou. Tranquilo? Decomposição. Decomposição nem é um processo de separação de misturas para começar. Decomposição é uma reação química em que uma substância se decompõe em outra ou outras. Então, não é o caso aqui. O petróleo não deixa de ser petróleo, o LCC não deixa de ser LCC, eles simplesmente se juntam, se agregam. Então, não tem reação química aqui, já podemos descartar isso aqui. A centrifugação, pessoal, é o processo de separar por diferença de densidade duas substâncias, podendo elas ser dois sólidos ou um líquido e um sólido, simplesmente girando aquela mistura. Então, o mais denso, ele tende a ir para o lado de fora do giro e o menos denso para dentro. É assim que se separa, por exemplo,
a água da roupa quando a máquina está lá centrifugando, né? Ela seca um pouco a roupa porque o pano e a água têm diferentes densidades, e aí quando você gira, a tendência é um separar do outro. Então a centrifugação é esse processo. É você girar essa mistura para que os componentes mais densos fiquem para lá e os menos densos fiquem no meio. Então não pode ser isso. A alternativa C, floculação e separação magnética. Essa é a correta, tá? O magnética dá uma dica muito boa isso aqui, né? Porque depois eles falam que os pesquisadores misturam ao LCC nanopartículas magnéticas, né? Então a ideia desse processo, pessoal, é você primeiro formar flocos entre o LCC e o petróleo, e é esse o processo de floculação. Então você forma os flocos, você agrega o petróleo em volta do LCC, e aí esse LCC tem nanopartículas magnéticas. Para tirar esses flocos da água, basta a gente chegar com um ímã lá. Esse ímã aqui, ó, é um ímã bem rudimentar, mas esse ímã vai atrair essas partículas que são magnéticas, como ele nos diz, e aí você separa os flocos da água, que é um processo importante também, né? Não adianta formar flocos de petróleo e deixar ele lá. Então é isso que a gente faz, ó. A floculação seguida de uma separação magnética. A separação magnética é esse processo de separar, com o uso de um ímã, material que é magnético, que é atraído por ímã, de material que não é magnético. Então, como ele me falou que tem material magnético lá, eu posso usar uma separação magnética. Letra D, destilação fracionada e peneiração. A destilação fracionada é um processo em que você vai aquecer uma mistura homogênea, que nem é o nosso caso aqui, porque petróleo e água são heterogêneos, para separar essa mistura homogênea por base nas diferenças de temperatura de fusão e ebulição dessas duas substâncias. Por exemplo, para você separar água e álcool, por exemplo, você pode usar uma destilação fracionada. Você coloca essa mistura de água e álcool, que é homogênea, você aquece ela e faz ela passar por uma coluna, uma torre de fracionamento, cheia de obstáculos aqui, ó. O álcool, que é mais volátil, vai passar para o estado gasoso primeiro, antes que a água, prioritariamente, e vai conseguir passar por essa barreira antes da água. A água vai evaporar também no início? Vai ebulir? Vai. Só que essa barreira impede o menos volátil e a água vai bater e vai voltar. E aí, você condensa o álcool aqui de novo, você vai ter água, você vai ter álcool saindo primeiro e a água vai ficar aqui. Então a destilação fracionada funciona assim. Não é o caso aqui, porque primeiramente a gente nem tem uma mistura homogênea para isso. Seguida de uma peneiração, também não vai funcionar. E por último, dissolução fracionada e magnetização. A dissolução fracionada, pessoal, é o processo em que você tem dois sólidos, um é solúvel em um solvente de escolha e o outro não. Normalmente esse solvente é a água, e aí você adiciona esse solvente para separar esses sólidos. Vamos supor, por exemplo, que você tem uma mistura aqui de sal e areia. Sal e areia. Vai ser meio difícil separar sal e areia por outro processo. Não dá para peneirar, porque eles têm basicamente o mesmo tamanho. Não dá para catar, porque eles são muito pequenos, você vai ficar uma eternidade. Então, o melhor jeito de separar sal da areia é adicionar água. Quando você adiciona água, uma dessas substâncias, que é o sal, ela é solúvel. Então, quando você adiciona água, você vai dissolver só uma delas, no caso o sal, e a areia, que é insolúvel, vai ficar lá no estado sólido. E aí, você consegue filtrar a água, separar a água da areia usando uma filtração. No filtro vai ficar a areia que é sólida e depois da filtração aqui você vai ter a água mais o sal.
E aí, para separar a água do sal, você pode fazer uma destilação, por exemplo. E aí você vai ter a água separada do sal separada da areia. Então, é um processo de separação de misturas bem legal, que não pode ser usado aqui no nosso caso. Quer dizer, essa talvez seja a melhor alternativa depois da letra C, tá? Mas a dissolução fracionada não funciona aqui porque você tem, primeiro, são dois líquidos, não são dois sólidos, são dois líquidos. O petróleo, assim, ele tem componente sólido? Tem, mas a maior parte dele é líquido, tá? E a água também é líquida. Então você precisaria de um solvente, né, de um solvente que interage, né, dissolve só um deles. Ok, você poderia jogar lá óleo no meio desse aqui. Mas aí ele vai dissolver o petróleo, né, vai interagir com o petróleo, mas de todo jeito você vai ter que separar o óleo da água depois. Então não tem como filtrar, vai ficar uma coisa um pouco difícil. Tá? E aí, uma coisa que você pode confundir também é a magnetização. Isso é muito comum de encontrar, né, na internet, até em livro didático, você encontra como se separação magnética e magnetização fossem sinônimos. Às vezes você encontra isso aqui, mas presta atenção, não são sinônimos, tá? Magnetização não é a mesma coisa do que o processo de separação magnética. A separação magnética, como eu já falei, é você separar partículas ou uma substância que é atraída por ímã, usando o ímã, tá? E a magnetização é o processo de fazer de um material ser magnético ou ser um ímã, tá? Então você pode, por exemplo, transformar um material que não é magnético, que não é atraído por ímã, passar a ser. Esse é o processo de magnetização, tornar o material magnético ou tornar o material um ímã, que é diferente de uma separação magnética, que é a separação física por atração por um ímã. São coisas diferentes, tá? Isso não é a mesma coisa, por mais que você encontre na internet, em até livro didático. Nunca confunda essas duas. Tranquilo? Então, essa foi a aula de hoje, pessoal. Uma aula sobre separação de misturas, tá? Que exigia que a gente conhecesse, né, esses processos aqui, o processo de floculação e de separação magnética, ou que a gente fosse por eliminação, se conhecesse os outros. Tranquilo? Então, fica sempre de olho quando tiver alguma coisa que é magnético, que quase sempre é separação magnética, quando tem esse tipo de coisa, tá? Essa foi a aula de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais e até a próxima. Tchau, tchau!